Fala pessoal, vamos que vamos para uma revisão turbo sobre instrumentos de planejamento e orçamento. Sabe aquele tema que é figurinha carimbada, que despenca em prova de alto nível, fiscal, tribunais, legislativo, tá sempre lá. O nosso foco aqui é um só, ir direto na veia, nos detalhes que separam quem passa de quem fica pelo caminho. Então, bora mergulhar isso. Olha só o nosso plano de voo. A gente começa pelo coração de tudo, a famosa tríade, PPA, LDO e LOA. Depois, a gente encara de frente a regra de ouro do artigo 167, que é crucial. Na sequência, um raio-x completo da LOA, o caminho que ela percorre no Congresso e, para fechar com chave de ouro, aquelas pegadinhas e a visão crítica que garantem os pontos da aprovação. Então vamos lá. Primeiro bloco, a tríade orçamentária. Entender como o PPA, a LDO e a LOA se encaixam lá no artigo 165 da Constituição é o alicerce. Sem dominar essa base, o resto simplesmente não para de pé. E já começamos com uma informação que é a questão clássica de prova, tá? Presta atenção. A iniciativa para propor o Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual é exclusiva do chefe do Poder Executivo. O Legislativo até pode analisar, emendar, aprovar, mas quem dá o pontapé inicial é sempre o Executivo. Grave isso a ferro e fogo. A lógica aqui é bem sequencial, bem amarradinha. Pensa comigo, o PPA é a grande estratégia do governo, plano de jogo para 4 anos. A LDO funciona como a tática anual. Ela é o elo que olha para essa estratégia e fala, ok, para o ano que vem, o foco é esse aqui. E a LOA? A LOA é a operação, é a hora da ação, dizendo exatamente quanto a gente vai arrecadar e onde cada centavo vai ser gasto. Estratégia, tática e operação. Fechou? E essa imagem aqui deixa tudo muito claro. Não são peças soltas, de jeito nenhum. É um ciclo que não para. O PPA influencia a LDO, que por sua vez orienta a LOA. E a execução da LOA é controlada e essa análise toda alimenta o planejamento lá na frente. É um sistema vivo que se retroalimenta. Para detalhar um pouquinho mais, o PPA é o planejamento de médio prazo. Validade, 4 anos. Ele define as grandes diretrizes, os objetivos e as metas do governo. Pensa nele como a grande moldura que delimita o campo de jogo da administração pública. Aí vem a LDO, que é a ponte, o elo tático que conecta tudo. Todo santo ano ela aparece para fazer a ligação entre o PPA e a LOA. É a LDO que seleciona quais programas do PPA são prioritários para o ano seguinte e define as regras do jogo para a elaboração do orçamento. Ela garante que o plano de longo prazo não vire só um sonho de uma noite de verão. E, finalmente, a LOA. Aqui a gente está falando do orçamento na veia, o instrumento que bota o planejamento para rodar. De um lado, ela estima quanto o governo acha que vai arrecadar. Do outro, ela autoriza, ou melhor, ela fixa um teto para as despesas de cada área naquele ano. É o plano de trabalho concreto. Certo, com a tríade bem entendida, vamos avançar para um dos artigos mais quentes, mais cobrados sobre o tema, a chamada regra de ouro do planejamento, lá no artigo 167 da nossa Constituição. Fica ligado! E eu te jogo a pergunta na lata, como se fosse o examinador. Pensa rápido. O governo quer começar uma obra gigante, que vai durar uns 3 anos. Ele pode simplesmente dar a largada, mesmo que a obra não estivesse prevista no PPA. A resposta está aqui, preto no branco, e é um sonoro não. O texto da Constituição é taxativo. Nenhum investimento que passe de 1 ano pode começar sem estar no PPA. Mas, atenção na exceção, ou sem uma lei específica que autorize essa inclusão. O planeamento de médio prazo, portanto, é a regra geral e obrigatória. E qual é a consequência de rasgar essa regra? O ponto central é esse aqui, ó. Não é uma multinha, não é uma advertência, é crime de responsabilidade. Isso só mostra o tamanho da seriedade que o Constituinte quis dar ao ato de planejar. Agora a gente vai botar uma lupa na LOA, a Lei Orçamentária Anual. É aqui que moram os detalhes que as bancas amam cobrar, aqueles que podem definir a sua classificação final. Vamos desossar a LOA. Primeira coisa que você precisa tatuar na mente. A LOA não é um bloco único, um monolito. Ela é um combo 3 em 1. Como a gente vê aqui, ela é composta por 3 orçamentos diferentes. O fiscal, o da Seguridade Social e o de investimento das estatais. Cada um com a sua lógica. E aqui mora uma das maiores pegadinhas de prova. Qual estatal entra em qual orçamento? A regra é a seguinte: o orçamento de investimento é a casa daquelas estatais não dependentes, as que a União manda no capital com direito a voto.
Já o orçamento fiscal abriga as estatais dependentes, aquelas que precisam de uma mesada do Tesouro para pagar as contas. Decorar essa diferença é fundamental. Beleza, o executivo fez a parte dele, elaborou a proposta e mandou para o Congresso. E aí? Vamos entender agora como funciona esse processo legislativo que é cheio de regrinhas bem específicas. A tramitação tem 2 pilares. Primeiro, tudo se concentra na Comissão Mista de Orçamento, a famosa CMO. É o centro nevrálgico do debate. E segundo, muito importante, parlamentar não pode sair emendando o orçamento de qualquer jeito. As emendas não são um cheque em branco. Elas só valem se forem compatíveis com o que já está no PPA e na LDO. E essa tabela aqui, meu amigo, é para decorar. As bancas adoram cobrar esses números de quórum. Veja bem, para uma emenda de comissão, basta a maioria dos membros. Moleza. Agora, para uma emenda de bancada estadual, o sarrafo sobe. Precisa da assinatura de, no mínimo, 3/4 dos deputados e 2/3 dos senadores daquele estado. Anota esses números aí, hein? E agora, para a gente fechar no nível avançado, vamos entrar nos pontos mais críticos, mais de doutrina, o tipo de coisa que te destaca numa prova discursiva ou naquelas questões mais cabeludas da prova objetiva. A Constituição exige que o PPA defina os tais programas de duração continuada. Ok, mas a pergunta de $1 milhão é: o que raios a Constituição quis dizer com isso? E a verdade, que já mostra um conhecimento mais profundo, é que não existe uma definição legal satisfatória. A Constituição jogou o termo lá, mas esqueceu de explicar. E aí ficou essa lacuna, essa brecha para a interpretação. Agora, se liga na solução pragmática, quase uma gambiarra jurídica que encontraram para isso. No PPA de 2004-2007, o legislador basicamente falou o seguinte: olha, programa de duração continuada é qualquer programa que estiver aqui dentro desta lei do PPA. Simples assim. Uma definição por autodeclaração, a fonte chama de esdrúxula, mas foi o que resolveu o problema na prática. Mas na vida real, esse sistema todo bonitinho funciona que é uma beleza. O Tribunal de Contas da União diz que não é bem assim. Essas críticas aqui mostram a realidade. Falta coerência entre os planos, se gasta mais do que foi autorizado, as prioridades da LDO são ignoradas na LOA e tem programa prioritário que nem sai do papel. Ou seja, há um descompasso gigantesco entre o papel e a prática. E para fechar, eu te deixo uma provocação no melhor estilo de questão discursiva. Levando em conta todos esses problemas, o nosso sistema de planejamento orçamentário é mais uma formalidade só para cumprir a lei ou ele é de fato um instrumento efetivo que guia o governo? Fica aí a reflexão que é fundamental para quem quer dominar de verdade essa matéria.